até a minha barriga, ficou olhando a minha barriga. Eu achei aquilo estranho, mas fiquei ali parado no meu canto. Minha segunda reunião, segundo culto a Deus do qual eu participava, eu já estava me sentindo super entendido do assunto. Então eu fiquei ali paradinho. Ela abriu os olhos, olhou nos meus olhos e falou assim: irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele tem uma obra na tua vida, Aleluia. e que Ele te ama muito. E eu não entendia nada do que ela estava falando, mas eu entendi que minhas pernas começaram a tremer. Porque veio o entendimento do que Deus estava fazendo ali. Eu vim de uma família na qual meu avô materno e 2 tios maternos tinham morrido de câncer no estômago. Eu estava com dor de estômago há mais de 2 anos. Eu estava entupido de caroço no corpo e estava emagrecendo muito. Aquela mulher não sabia nem o meu nome. E não pense que ela foi lá porque eu era famoso, porque ela não tinha nem TV em casa também, não estava nem aí. Eu sei que naquela tarde, enquanto elas oravam, eu fiz questão de... Eu estava em choque com aquilo que ela me falou, com aquilo que Deus usou ela para me falar. E eu fiz questão de prestar atenção no meu estômago e reparei que meu estômago não doía mais. Em 3 dias, os caroços que estavam há quase 9 meses no meu corpo desapareceram. E em mais ou menos 3 meses, eu estava com 19 quilos a mais. Ou seja, para tudo. E vamos começar do zero. Deus não me deixou dúvidas de quem Ele era. Eu gostaria de ter exame para mostrar e dizer: olha aqui meu exame dizendo que eu tinha doença, que eu não tenho mais. Não tenho. Porque eu não fiz. Mas eu sei como eu estava e eu sei como é que eu fiquei depois. Essa experiência serviu para mim. Muitos creem, você tem todo o direito de não crer. Mas ela fez bem para mim. E eu acho que baseado naquilo, na opção de vida que eu tive, e muitos de vocês souberam qual foi, dá para desconfiar que foi real. A partir dali, eu comecei a olhar para mim e prestar atenção no que eu representava. Porque um dia eu vou estar na presença do Criador. Eu quero representar uma coisa que agrade o coração dele. Eu lembro que eram momentos que eu não tinha nem coragem de orar. Mas eu abria a boca e falava para Deus: Senhor, me perdoa. Minha oração era essa: me perdoa e me transforma. Eu senti necessidade de pedir perdão porque eu sabia que eu tinha vacilado muito. Mas eu pedia para ser transformado porque um futuro estava aberto na minha frente e eu queria fazer tudo diferente. Eu queria que a minha vida agradasse a Deus de alguma forma. Que eu queria ser útil, eu queria fazer bem. Aonde quer que eu fosse, eu queria que a minha presença fizesse bem. E Deus começou a me transformar. Em poucas semanas, eu entendi que aquela mulher era a mulher de Deus para a minha vida, aquela que eu brigava e mandava embora de casa, enfiei uma aliança no dedo dela e falei que é minha noiva. Fomos no outro dia para a cidade dela para dar notícia para os pais dela. Levei minha maconhinha, levei a Bíblia. Eu era viciado. Eu não conseguia nem comer se eu não fumasse. E me deparei no dia 4 de fevereiro de 2001 fumando o último baseado que eu tinha. Preocupadíssimo porque eu não tinha outro para fumar no outro dia. E algo falou no meu coração: esse é o último. E não foi uma voz que eu ouvi, mas simplesmente a minha preocupação em dizer: esse é o último, o que é que eu faço? Esse é o último, e agora? Esse é o último, de quem que eu vou comprar? Virou: esse é o último, bem sério. Eu entendi que Deus estava tocando na minha vida ali naquela noite, eu fumei até o fim. E quando eu terminei de fumar, eu peguei o telefone, liguei para minha mulher e falei: amor, tem uma novidade para te contar. Com a voz de quem acabou de fumar um tronco. Aquela voz rouca e chapada. Amor, tem uma novidade para te contar. Ela: o que, amor? Parei de fumar. Eu acho que ela também quis rir como vocês, assim. Mas no outro dia eu senti cheiro de maconha e tive vontade de vomitar. Deus, se entregar a Jesus é a melhor clínica de reabilitação que existe. É a Jato.
Então eu estava em menos de um mês, tinha sido salvo, curado, liberto, estava noivo. Eu falei, meu, Deus é bom demais, eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida. O tempo passou e eu continuei fazendo shows. Conheci um pessoal do Surfista de Cristo lá em Porto de Galinhas. Fui convidado de testemunho lá em Porto de Galinhas. E um deles lá me falou de um missionário que morava aqui no Titã. Marquito. Passaram o contato dele e nessa semana que eu tive a Porto de Galinhas eu ainda tocava no Raimundo. Tinha que fazer um show lá no Abril pro Rock e na semana seguinte era aqui na Biruta. Fiz o show na Biruta. No outro dia eu estava lá no Titã, a gente reuniu uma molecada assim na calçada, caindo na maior chuva lá, dando testemunho, falando de Jesus. E no meio daquela chuva, sentado na calçada, no meio daquela galerinha, surfando de tábua, eu troquei minha prancha com um deles lá na hora, fiquei surfando de tábua, o cara ficou na minha prancha lá. Eu me senti a pessoa mais realizada do mundo. Na noite anterior eu tinha tocado para milhares de pessoas ali, e no outro dia eu estava na chuva, sentado na calçada, numa favela, falando de Jesus. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Glória a Deus! Verdade. Deus estava aos poucos me mostrando o plano dele para mim. Se Deus pode usar uma mula, ele usa um pecador. E o tempo foi passando, a turnê do Raimundo foi chegando ao fim. Eu estava entendendo que aquilo era um ciclo da minha vida que estava acabando. Deus me deu coragem, eu falei que eu estava saindo. E muitos de vocês conhecem através da imprensa o barulho que aquilo fez. Fez não somente porque era um cara saindo de uma banda que estava no auge, mas fez por causa do nome de Jesus Cristo. Você precisa entender isso. Que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra desde o dia que nós nascemos. As trevas tentando te puxar para lá e Deus querendo você no reino dele. Quando eu renunciei às trevas por causa da luz, as trevas ficaram furiosas. E vocês entendem pelo barulho que aconteceu. Se você clicar no nome na internet, você vai ver o tanto que até hoje falam de mim. Mas eu me senti a pessoa mais leve naquele dia do mundo. E Deus começou a me levar para lugares para falar do amor dele. Resumindo a história, ele me fez entender que o reino dos céus não é uma coisa que você vai viver quando você morrer. É algo que você vive quando você entende o que ele é. É o governo de Deus sobre o homem. Reino é uma forma de governo. Na Inglaterra é um reino. Você precisa entender que o reino de Deus, quando Jesus disse arrependei-vos porque é chegado, é porque chegou. Há 2000 anos atrás chegou. Para aquele que quer mudar de vida e quer ser governado por Deus e não segundo a direção desse mundo. Porque você representa alguma coisa também, individualmente. Eu não conheço a vida de todos vocês que estão aqui, mas eu tenho certeza que você representa algo para alguém. Eu perdi meu pai no ano passado. E a Bíblia diz que quando a gente perde, a gente ganha. Eu sei que meu pai está com o Senhor hoje porque ele se entregou para Jesus meses antes de ser recolhido. Mas a gente entende o valor de uma pessoa quando a gente perde ela, sabia? Isso é uma coisa, não é um defeito, é uma coisa do ser humano. A gente dá mais valor para as coisas que a gente perde do que para aquelas que a gente tem. E a grande sabedoria do homem é conseguir entender o valor